Beleza, então a gente vai agora organizar como vai ficar de fato esse projeto de texto, como vai ficar de fato o mapa, o guia que a gente vai fazer até escrever essa redação com as ideias que eu sugeri. Beleza. Como sempre, a gente vai passando por cada tópico, cada parte que vai ficar em branco e a gente vai preencher com as nossas ideias. Então a gente tem agora o espaço da introdução. Como que a gente vai fazer essa introdução? Como eu vi falando com vocês, não é um rascunho, né? O projeto de texto, ele é só um guia. Então não é agora que eu vou estruturar sentenças de como eu vou dizer. Eu vou colocar palavras que vão me ajudar a guiar no rascunho, quando eu de fato estiver fazendo a estruturação das sentenças. Beleza. Como que a gente vai fazer de primeira instância? A gente vai colocar sinônimos das palavras dos eixos temáticos na introdução. Então agora, por exemplo, a gente vai colocar doenças que atingem muitas pessoas e impedir, porque é impedir que vai lembrar que a gente tem que dizer que o avanço tem que ser contido, o avanço dessa patologia ele tem que ser interrompido. Eu preciso impedir com um ciclo de continuação desse problema. Beleza. Não pensei na minha argumentação ainda. Vou deixar minha argumentação em branco. Não tem que eu preencher o espaço da... Perdão. Não pensei na minha argumentação, não tem como eu preencher o espaço da tese agora. Então, a gente vai pular para o espaço da tese em branco, deixar em branco também o repertório sociocultural, porque a gente está tentando seguir uma linha de raciocínio na qual a gente pensou na argumentação primeiro e depois a gente volta e preenche esses itens. Em primeira instância, o primeiro argumento que a gente vai colocar é que é necessário entender como que essa doença, como que esses tipos de pandemias e endemias acontecem. Então, o meu primeiro posicionamento, o meu primeiro ponto de vista é que o combate ele vai acontecer pela compreensão do problema. Então, eu preciso compreender como funciona para eu conseguir impedir que isso aconteça. Como que eu vou comprovar esse argumento? Primeiro, eu vou comprovar pelo repertório sociocultural que a Luísa vai disponibilizar para vocês. Agora parece que está todo mundo na rua, né? Vou pedir para vocês ignorarem o som em volta. A gente vai preencher com a comprovação de como que o coronavírus funciona. Esse é o nosso repertório sociocultural. Usar uma comprovação por exemplificação de um vírus que a gente sabe que tem um contágio fácil, que ele tem um contágio, que tem uma disseminação que acontece muito rápido. Então, é um problema quando isso acontece muito rápido, porque a gente não consegue usar, por exemplo, pesquisas, a gente não consegue pensar em vacinas que aconteçam em tempo hábil, porque até então já aconteceu um dano muito grande na sociedade. Então, a gente precisa entender pela ciência mesmo como esses tipos de vírus se espalham, que aí a gente consegue conter. Beleza, então a gente vai usar a descrição de como que esse vírus funciona e a gente vai interpretar dizendo que é preciso um conhecimento mais a fundo, ou a gente pode fazer um traço de comparação com, por exemplo, o H1N1, explicar por que a gente precisa identificar quando um contágio é mais rápido do que o outro, para que a gente consiga conter esse problema, beleza? Como que a gente vai fazer o fechamento dessa ideia, como que a gente vai fazer essa conclusão? A gente vai explicar que esse problema ele precisa ser tido com seriedade, porque toda vez que a gente menospreza um problema desse, quando a gente diz que o grau de importância dele não é tão grande, ele tem um alcance muito grande, ele tem um dano muito grande, beleza? Então, é o nosso primeiro argumento. Nisso, a gente já pode voltar e preencher o nosso repertório sociocultural, porque agora eu já lembrei que eu usei uma informação para comprovar a minha argumentação. Então, eu preencho o repertório sociocultural e eu já preencho um dos elementos da tese, porque agora eu já consigo fazer uma tese especificada, eu já consigo fazer identificar um dos meus elementos argumentativos. Então, eu já posso esboçar, por exemplo, no espaço da tese, que eu vou falar sobre a compreensão de uma patologia para que ela possa ser combatida. Beleza, nosso segundo argumento agora, como eu tinha comentado no vídeo anterior, a gente vai falar do comportamento da população. Então, uma vez que eu identifiquei que existem pandemias e endemias que dependem do comportamento populacional para que ela seja contida, a gente vai tentar entender por que isso às vezes não acontece. Então, no nosso tópico frasal, a gente vai preencher que o combate depende do comportamento social, por exemplo, e aí eu já posso preencher um dos meus elementos a tese, vai acontecer por compreensão do vírus mesmo, da patologia, e depois
pela manipulação do comportamento da população. Beleza. Como que a gente vai fazer a comprovação disso? A gente precisa explicar que muitas vezes a população ela tem uma dificuldade de confiar em instituições sociais, instituições científicas, perdão. Ela tem dificuldade, por exemplo, em aceitar um artigo científico. Ela tem dificuldade de acreditar quando um médico, quando um biomédico vai até a comunidade através da mídia e ele diz que tal comportamento é benéfico. Então, por que isso acontece? Por que a gente tem uma dificuldade de crédito nesse tipo de instituição? Vou deixar em anexo para vocês o vídeo do professor de filosofia, que ele explica um pouco de repertórios socioculturais que a gente vai conseguir utilizar para isso. Mas, de todo modo, a gente consegue explicar, por exemplo, quando uma instituição federal ela é descredibilizada, a gente vê, por exemplo, várias notícias de, às vezes, desvio de dinheiro dentro dessas instituições, comportamentos que a gente não acha adequado, quando a gente vê que está sendo associado a comportamentos promíscuos, comportamentos relacionados ao uso de drogas. A gente tem dificuldade em confiar, por exemplo, quando acontece uma pesquisa relacionada ao vírus, que ela vem dessa instituição, porque foi dito para mim através da mídia ou através do próprio governo, como a gente está vendo em tempos aí agora, que a gente tem uma dificuldade grande de ter essas instituições como sérias. Isso é um problema, porque quando elas tentam produzir de volta para a sociedade, a gente não acredita. Então isso tem casos, por exemplo, de pessoas dizendo que o isolamento ele é uma invenção para vender álcool em gel, né? Quantos vídeos no WhatsApp a gente recebeu assim, quantas vezes a gente já não escutou dizendo que isso é uma invenção para aumentar a economia, isso é uma invenção de partido X, de partido Y. Por quê? Quando essa informação científica chega pra gente tem uma dificuldade de acreditar nela. Uma outra linha argumentativa que a gente poderia fazer, mas ainda do comportamento da população, é, por exemplo, falar sobre as doenças que essa população pode desenvolver com algumas dessas medidas. Então, por exemplo, a gente sabe que o isolamento ele é benéfico para a comunidade, mas às vezes ele é maléfico para mim. A gente tem números grandes aí de pessoas isoladas com extrema solidão, a gente tem casos de pessoas com ansiedade, com depressão. Então é muito difícil eu seguir um comportamento por um bem maior quando é difícil para mim, quando isso não está trazendo benefício para mim, isso está sendo prejudicial, muitas vezes até a minha saúde. Duas linhas de argumentação que a gente consegue seguir sobre por que muitas vezes esse problema, a solução do problema, ele está relativamente de fácil alcance, mas a gente tem dificuldade em seguir com isso. Beleza? Como que a gente vai concluir essa argumentação? O que precisa ser mudado, então? Precisa ser alterado o pensamento popular em relação à crença-ciência. Então, a gente precisa que alguma instituição que a gente dê mais crédito explique para a população no geral o quanto que a ciência ela é válida e ela é benéfica nesses casos. Beleza? Coloquei os meus dois argumentos, já fechei os meus espaços do repertório sociocultural da tese. A gente vai agora para a nossa proposta de intervenção. Bacana. Então, a gente tem um problema salutar, né? A gente tem um problema que vai afetar a saúde das pessoas. Quem que a gente pode pedir para resolver isso? A gente pode pedir para o governo federal, a gente pode pedir para o Ministério da Saúde, por exemplo, resolver isso. Em muitos casos, a OMS também, dependendo do que eu estou pedindo para ser feito. Então, aqui, eu coloco que o Ministério da Saúde vai ser o agente interventor nesse caso. Faço um detalhamento do agente, já consigo preencher o meu espaço do detalhamento aqui, dizendo que a necessidade de ser feito pela OMS ou pelo governo federal ou pelo Ministério da Saúde é porque essa é a instituição responsável pela saúde das pessoas. Então, quando isso está recebendo um dano, quando isso não está acontecendo, é uma responsabilidade diretamente dessa instituição para que ela resolva esse problema. Beleza? A gente vai solucionar o segundo argumento. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pedir para que essa instituição aumente a crença da população sobre a instituição científica. Porque assim que isso acontecer, a gente consegue fazer com que a população se comporte de forma benéfica para a própria saúde. Qual que é o meio que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer pela divulgação de trabalhos científicos. Posso fazer um detalhamento disso também, quando eu digo que pode acontecer pela rede social do governo, quando eu digo que pode acontecer em novelas, em programas de televisão que tem uma audiência alta, que tem um fácil alcance. A gente pode usar, por exemplo, o exemplo do Big Brother agora, quando eles quebraram uma regra para poder informar para eles sobre o coronavírus, sobre o que estava acontecendo, e eles fizeram isso para ganhar mais tempo de ar, para ter as médicas lá dentro mostrando como que se lavava a mão, por exemplo, porque eles sabem que é um programa de grande audiência, de grande alcance. Então, é um possível detalhamento para isso. Na finalidade, a gente vai retomar o nosso tema. Então, a finalidade é para que a população possa, enfim,
ser protegida dessa moléstia, né, desse grande mal que agora está assombrando ela no momento. Então, a gente vai usar esse mapa, a gente vai seguir esse projeto de texto e a gente vai conseguir fazer uma redação concisa, uma redação que ela seja fechada, ela seja circular, né? Ela não seja uma redação que ela comece de uma forma e depois termine de outra. E conseguir fazer uma produção legal.